Se vocês me acompanham por aqui, viram os últimos vlogs que saíram no canal, ou até mesmo se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu comecei a correr. Assim, gente, eu tô no processo ainda, não consigo correr 5 quilômetros direto, estou aprendendo, condicionando o meu corpo. E por conta disso, por conta de todo esse exercício físico que eu acabei introduzindo então na minha rotina, eu me deparei novamente com o do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami. Esse é um livro que eu já tinha visto muito aí nas book reads, sempre me chamou muita atenção, tava ali na minha lista de desejos, eu ficava assim meio se comprava, não comprava. Mas como eu já sabia que era um livro que falava sobre a experiência de corrida, mas também de como que isso influencia a escrita do Murakami, entrou em promoção, eu resolvi aproveitar e eu acertei em cheio. Eu amei esse livro. Eu volta e meia me pego pensando em passagens aqui, é um livro muito inspirador e que fez sentido justamente porque eu estava me preparando para a minha primeira prova de corrida de 6 quilômetros, que a gente já tem vlog aqui pelo canal. Eu tô lutando desde maio do ano passado, maio de 2024, com uma compulsão alimentar. Eu tenho um look base e tenho um sonho, que é o Corre 4. Consegui talvez fazer abaixo de 1h20. Garoto, chegou o Eu falo então que esse é um livro muito inspirador. Tem várias coisas sobre o Murakami que eu não conhecia, eu não sabia. Na verdade, assim, eu nunca tinha lido nada também do autor. Eu coloquei um livro dele como meta para os 25 livros para 2025. Então vai ser meu primeiro livro de ficção dele. Este foi então o primeiro de não ficção e de tudo que eu já tive contato. Aqui nós encontramos uma série de ensaios que ele escreve enquanto ele está se preparando para uma maratona. E, gente, ele corre uma maratona por ano. Aí você pode pensar, meu Deus do céu, como dá conta? Aí você vai lendo e descobre que não basta isso. Ele também é um triatleta que participa também de uma prova de triatlon pelo menos por ano. Então ele fala que no verão ele participa de um triatlon, se eu não me engano, e a maratona no inverno porque é melhor correr no inverno. Ele conta um pouquinho então sobre a sua vida. Ele começou a escrever, gente, depois dos 30, então se você acha que passou do tempo para realizar seus sonhos, fica aqui então esse exemplo do Murakami. Antes disso ele era um dono de bar e ele era o faz tudo daquele lugar, e por conta disso ele precisou iniciar uma atividade física para dar conta ali, o condicionamento físico dele desse conta das atividades que ele precisava fazer ao longo do dia. O esporte escolhido foi a corrida e é o que ele faz então desde sempre. Ele corre desde 1982, eu ainda não era nem nascida, então isso já nos dá assim um parâmetro, uma perspectiva de como que é o condicionamento dele. Eu vi recentemente, até no Instagram, teve um pessoal que me mandou que o Harry Styles completou a maratona de Tóquio e eu pensei na hora, o Murakami daria um pau no Harry Styles, porque ele fala que ele é um corredor de longas distâncias, ele não é aquele corredor que vai chegar em primeiro lugar em uma prova de 5 quilômetros, ele não corre pelo menor tempo dele, ele corre para concluir, ele corre para chegar ao fim, apesar de que ele tem sim a sua competição consigo mesmo para que ele melhore os seus próprios números. Uma das partes que mais me impactou é que ele fez o trecho entre Maratona e Atenas sozinho. Se vocês não sabem, né, a corrida de maratona, ela vem por conta do trecho entre Maratona e Atenas. Eu não lembro exatamente qual que foi o evento histórico, mas foi um emissário que tinha que correr de um lugar para outro, levando uma mensagem, e ele correu daí os 42 quilômetros e surge assim a maratona como a gente conhece, né, com esse fundo histórico pelo menos do que a gente conhece hoje. E ele fez isso, gente, não era assim, é uma prova. Por que que é importante ter uma prova, né, por exemplo?
Você vai ter posto de hidratação para você beber água ao longo do percurso. Você tem banheiro perto, você tem também uma ambulância para caso alguém passe mal, você ter aquele suporte ali. Então, quando você tá tentando, né, desafiar os seus limites, que é o que acontece nessas provas, né? Você faz a corrida para que chegue nesse dia e você tente passar realmente os seus próprios recordes, os seus próprios números. É importante que você tenha uma estrutura ali para que te ampare, que tenha uma fruta no final, um negócio assim, um lugar para você se recuperar. É importante para esse processo e tem toda uma estrutura daí de fechar o trânsito para você correr de forma mais segura, para que você não corra no meio dos carros, por exemplo, ou que tenha gente caminhando ali enquanto você está correndo. Então toda essa logística ela é importante e ele não fez isso. Ele estava participando de uma entrevista para uma revista americana e ele falou então que ele ia fazer e essa revista foi cobrir este evento dele. O fotógrafo até falou, cara, você já fez bastante, as pessoas falam que vão fazer isso, mas nunca chegam ao final e não é o que acontece com o Murakami. O fotógrafo, a equipe de repórteres, eles vão meio que margeando ele com o carro, então serve de um ponto de apoio ali para ele pegar água e tudo, mas ele fala muito do calor, ele fala do trânsito e ele dá uma desromantizada também, eu acho, disso que a gente vê no Instagram, no TikTok, de pessoas correndo. E muito do que se pergunta para corredores, né, é o que que você pensa quando tá correndo, para onde que tua cabeça vai. E ele falava que ele não pensava em nada e quando ele terminou a corrida, ele só conseguia pensar que ele não queria correr mais e que ele normalmente sente isso ao longo de longas corridas, mesmo que no dia seguinte muitas vezes ele esteja ali repetindo o mesmo feito. Ele traz aqui uma das frases que eu acho que todo mundo já ouviu em algum momento, de que a dor é inevitável e sofrer é opcional. Eu não tenho como não falar da minha experiência pessoal aqui, né? Eu sei que eu não sou um décimo do que o Murakami e outros atletas, né, que se exercitam, que têm essa rotina de treino há muito tempo, mas eu pensei nisso em diversas vezes, até mesmo na corrida que eu concluí, minha primeira corrida, porque sim, dói, sim, é desconfortável, sim, o seu coração parece que vai sair pela boca, mas é muito diferente você experienciar isso, viver essa situação, você sofrer, ficar remoendo, ficar ali realmente catastrofizando toda a situação na sua cabeça, do que você passar por aquilo, respirar e conseguir ver além daquele sofrimento físico. Eu achava que isso não era possível e eu acho que isso é um dos grandes benefícios do esporte, que você tem um ambiente controlado para se desafiar e superar os teus limites e que chega no final do dia que você pensa que se eu dei conta disso daqui, eu consigo dar conta de muito mais, a minha mente, né, consegue dar conta de muito mais, porque muito do que eu vejo falar e o que o Murakami fala também que tem um desgaste físico, mas em última instância é uma luta mental para chegar ao fim. Ele também comenta que o corredor comum, ele normalmente vai tentar correr para chegar em primeiro, chegar pensando numa colocação, pensando no status, né, de ter um pace baixo, que é o quanto tempo você leva para correr 1 quilômetro, mas que ele não. Ele faz uma relação com a função do romancista que você não tem nesse ato de escrita essa sensação de vencer ou perder. Não tem algo que te diga que você é um vencedor. Tem reconhecimento de mídia, mas tem a crítica também. Não tem esse marco assim de que você é uma pessoa vencedora. E por conta disso, ele fala que tanto na corrida quanto no ato da escrita, você trabalha, você atua, você treina, você escreve para se superar, para atingir os próprios parâmetros que você delimitou para si. Eu acho isso muito interessante. Eu lembro da corrida, de eu sair de casa assim, pensando que eu queria só fazer um tempo menor do que o meu que eu já tinha feito anteriormente nesse mesmo trajeto. Então foi meu principal foco. E assim, terminei uma das últimas da prova, porque eu sou muito nova nisso, tô saindo de um extremo sedentarismo, mas para mim superar o meu parâmetro foi como vencer realmente aquela corrida, por mais que eu não tenha subido no pódio. A corrida pro Murakami também entra num aspecto de que ele comenta quantas críticas ele recebe pelo seu ato de escrita, pelas coisas que
ele coloca nos livros, pelas ideias que em muitos momentos ele acaba defendendo através dos seus protagonistas, e que ele tem que lidar com essa crítica, por mais infundada que ele ache às vezes, e a forma dele lidar com isso é correndo. Ele fala que ele tenta exorcizar esse sentimento da injustiça que ele sente, que às vezes ele sofre, e também exorcizar a solidão, porque o ato de escrever, o ato de colocar no papel as suas ideias, a sua história, é um ato que você tá sozinho contigo mesmo e não tem ninguém que possa te tirar disso. Por mais que você tenha agentes, pessoas que vão ler talvez o teu texto antes dele ser publicado, quando está com a caneta, o papel na tua frente, é só você e o papel. Então a gente tem um efeito aqui para ele da sublimação da psicologia. Eu já comentei isso em alguns outros vídeos com vocês, né? Porque a sublimação é essa saída positiva que a gente dá para algo que a gente está sentindo, algo que está nos angustiando, algo que está nos machucando, seja através da literatura, do esporte físico, das artes, de um hobby. Então, uma válvula de escape em que a gente pega algo ruim e transforma em algum nível em algo bom. E eu acho que é uma das melhores saídas, porque além de tudo, a gente tem todo o nosso sistema de endorfina, dopamina sendo liberado quando a gente se exercita. Então, tem também esse efeito positivo, principalmente quando a gente está tentando enfrentar uma situação difícil. Eu acho triste ele falar que é natural ele passar por isso, é natural ele sentir isso em relação às críticas que ele vivencia. Eu confesso que mexeu um pouco comigo, o quão às vezes a gente é duro nas nossas críticas, às vezes como eu posso ser dura aqui nos meus comentários em relação a alguns autores. E isso piora um pouco, né, ou melhora, né, na verdade, depende do seu ponto de vista, quando a gente fala de autores vivos que podem falar ainda da sua experiência, que estão vivos para falar de como tudo isso reflete. Eu lembrei bastante também da Helena Ferrante, que ela é uma autora que, por mais que tenham diversas teorias de quem ela seja, ela segue no anonimato. E ela fala que ela quer que os livros dela andem com as suas próprias pernas e que ela não precise ser essa figura pública para que os seus livros sejam lidos pelas pessoas. Eu acho que isso é um grande desafio, mas também dá uma privacidade para a pessoa e um certo distanciamento, porque você não está criticando a pessoa, necessariamente está criticando o autor. Não que seja bom também criticar o autor, confesso que mexeu bastante comigo, assim, fiquei bem pensativa em formas melhores da gente lidar com a nossa sensação, com a nossa experiência de leitura em relação aos autores, respeitando o processo que eles tiveram de escrita, respeitando a trajetória deles, mas não deixando também a nossa experiência, a nossa opinião de lado. Eu acho que tem uma linha muito tênue de como fazer isso e eu tô refletindo bastante sobre esse aspecto. Esse livro é uma grande aula de que o que importa não é a linha de chegada, e sim o trajeto. Ele fala inúmeras vezes do papel do treino, da preparação física, que o foco não é ser publicado, não é receber prêmios, não é conseguir o pódio, e sim você ver satisfação e a tua realização estar no processo. E eu acho que esse é um dos maiores desafios que qualquer pessoa pode passar. Imagine que no trabalho, quando está com um projeto, você está muito na expectativa de ser reconhecido, de ser promovido, ou quando você faz uma comida gostosa na tua casa, você fica esperando que as pessoas elogiem, que falem que está gostoso, que repitam. E muitas vezes isso acaba condicionando a nossa sensação de autorrealização a um reconhecimento ou uma validação externa. E a gente acaba perdendo esse prazer, essa sensação de realização no processo. Eu tenho pensado muito nisso, porque muitas vezes eu me pego pensando aqui nos indicadores do YouTube, quantas visualizações teve, e que obviamente isso faz parte do meu trabalho, eu quero que o canal cresça,
Por sinal, espero que você já tenha dado um like nesse vídeo, já tenha se inscrito aqui no canal. Mas eu não posso fazer com que isso seja a minha satisfação, para que eu fique feliz, me sinta orgulhosa do meu trabalho quando um vídeo vai melhor do que o outro, e sim ver satisfação no ato de escrever um roteiro, de ler o livro, de sentar e gravar, de editar. E recentemente eu fiz também aqui um vídeo no canal falando sobre o burnout que eu tive, né, em 2021. E eu acho que uma grande saída também para o burnout é você tentar ver a realização, ver a tua satisfação pessoal no processo. Tem uma parte aqui que eu achei bem engraçada, em que ele fala que a esposa dele quase não engorda e ele respira e tem ali uma questão de sobrepeso. E eu tenho exatamente isso, assim, eu tô num processo de dieta, de exercício físico agora. E meu marido tá na mesma pegada que eu, indo na mesma nutricionista, se exercitando. E assim, eu demoro, sei lá, meses para perder 1 quilo e ele respira de uma forma diferente, ele já diminui o peso. E óbvio que a gente tem composições físicas, tem toda a questão hormonal que interfere nisso também. Mas o que ele fala daí em relação a isso é que é bom a gente ter esse sinal alerta, né, tão bem definido quando a gente engorda muito rápido ou quando o nosso corpo dá sinais muito rápido de que não estamos saudáveis, né, que esse é o ponto de não estar saudável. E que com isso a gente consegue corrigir a rota e saber o que precisa fazer muito rapidamente, e eu gosto disso. Não necessariamente dessa reflexão do engordar, não engordar, mas sim de que quando a gente pega algo sobre nós que nos incomoda, mas a gente consegue ver o copo meio cheio e usar isso a nosso favor. Eu acho que o Murakami é sensacional em fazer isso, ele tem uma mentalidade de superação que poucas vezes eu vi e é realmente inspirador. Eu preciso passar por uma parte aqui do livro, porque eu tava revendo as minhas anotações para fazer esse vídeo. Curiosamente foi num dia que eu deixei de correr, porque eu tava atolada de roteiro para fazer e tinha que gravar e lidar com as coisas da casa, não ia dar tempo de fazer tudo, e nesse dia eu optei por não correr. E daí, na página 66 aqui, ele fala o seguinte: mas aconteça o que acontecer, vou continuar correndo. Correr todo dia é uma espécie de corda de segurança para mim, então não vou largar isso só porque estou muito ocupado. Se costumasse usar o fato de estar ocupado como desculpa para não correr, nunca mais correria. Tenho apenas alguns motivos para continuar a correr e um caminhão deles para desistir. Tudo o que tenho que fazer é manter esses poucos motivos muito bem cuidados. Então, tapa na minha cara nesse dia que eu deixei de correr para trabalhar, porque é muito fácil a gente encher a nossa agenda de coisas que a gente tem que fazer. E da minha experiência pessoal, não sei da de vocês, mas quanto mais coisas a gente coloca na nossa agenda, mais coisas a gente vai achar para colocar, e o dia nunca vai ser suficiente. Eu sei que muitos têm a rotina super atribulada entre cuidado da família, cuidado da casa, trabalho, mas na minha percepção e das pessoas com quem eu converso, normalmente o tempo que poderia ser utilizado para uma ação de autocuidado, e não estou dizendo que especificamente só da corrida, pode ser qualquer outra coisa, ele acaba sendo destinado para atividades que não vão ser tão benéficas como o rolar do feed do Instagram. O ponto alto para mim do livro é uma ultramaratona que ele correu de 100 quilômetros. Eu não sabia que isso era possível, assim, eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, de algo assim antes de ler no livro. E ele fala, a forma com que ele narra essa maratona, essa ultramaratona, como o corpo dele vai sentindo, como ele vai sentindo cãibra, como ele vai sentindo fome, sede e tudo que é possível até o momento que, gente, eu não consigo falar de outra forma, que é quase que ele atinge o nirvana, assim, que ele tem uma sensação de sublime correndo, e eu me arrepiei, eu me emocionei lendo, assim, pensando no que é sentir isso. E óbvio que eu não tô tentando me comparar novamente aqui com o Murakami, mas agora que eu passei pela minha primeira corrida e eu sei o que foi aquela superação e aquele choro na linha de chegada, eu só posso imaginar o que ele pode ter sentido, e eu acho que isso pode ser, de certa forma, uma mínima partícula do que ele experienciou. E
é viciante, é isso que eu posso dizer. Um dos pontos que ele ressalta é que ele percebe o declínio do próprio corpo, ele não é mais um jovem, ele já tá treinando há muito tempo, óbvio que ele tem um condicionamento muito melhor do que a grande maioria de vocês que estão me assistindo e do meu próprio condicionamento físico, mas que antes ele fazia, por exemplo, uma maratona em 4 horas com muita facilidade, ele vê que esse tempo vai evoluindo para mais tempo e que ele sente muito por isso, ele sente esse retrocesso do corpo dele, mas que ele está aprendendo a aceitar isso. E eu acho isso de uma beleza tão grande e ao mesmo tempo de uma dificuldade tão significativa de enfrentar e lidar, de você perceber que uma coisa que você faz há tantos anos já não é tão fácil para o teu corpo e que por mais que você não desista, chega um momento que tem uma barreira que você não vai conseguir romper e que o envelhecimento, teu corpo precisando ir um pouco mais devagar, vai acontecer e que não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer contra isso. Ele tem uma filosofia de vida e de corrida que ele nunca caminha durante uma prova. E durante a ultramaratona, ele não caminhou em nenhum momento do percurso, ele fez pausas para se hidratar, para comer, para se alongar, mas ele não caminhou no trajeto e esse é um grande valor intrínseco dele. E ele comenta aqui no final, então, que um dia se eu tiver uma lápide e puder entalhar nela meu epitáfio, eis o que gostaria que dissesse: Haruki Murakami, 1949, escritor e corredor, pelo menos ele nunca caminhou. E eu me arrepio lendo isso. Óbvio que cada pessoa vai ter um percurso diferente com o esporte, seja ele qual for. Para ele, o que importa é não caminhar. Eu fiz a minha primeira prova caminhando, se não fosse a caminhada, eu não teria chego ao final dela. E eu, por conta disso, valorizo-a muito mais. Eu sei que para ele são outros valores, mas ver que a pessoa tem um norte, tem um valor tão intrínseco que aquilo norteia a sua vida e faz com que toda a tua mentalidade haja a dar sustento para aquilo, é assim para mim impensável. Eu adorei esse livro. Fica a enorme indicação para vocês. Se vocês correm, se vocês não correm, eu acho que isso aqui engloba qualquer exercício físico. A mentalidade dele, de como ele lida com a vida, para mim, assim, é algo ímpar, que me fez, sim, querer ler muitas coisas dele, mas, obviamente, respeitando toda forma de crítica que eu poderia fazer, porque esse foi um livro que realmente pegou nesse ponto para mim também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu comentei, espero que vocês já tenham curtido e se inscrito aqui no canal. Deixe seu comentário se você já leu esse livro ou se você me indica algum livro do Murakami. Vou adorar receber essas indicações de vocês. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em diversas leituras e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.